Gravando em 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast do programa Empreender da Assim e no nosso 7º episódio. E eu já queria aproveitar e pedir para vocês seguirem o @empreender.assim, a gente está nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no TikTok também. Gente, hoje a gente vai bater um papo aqui com as meninas, minhas convidadas especiais aqui, já vou apresentá-las para vocês. E eu queria aproveitar e agradecer também o Sicredi Dexis por ter cedido esse espaço para a gente fazer esse bate-papo aqui com vocês. Eu sou Ana Satie Kakihata, estou presidente do programa Empreender e atuo no mercado imobiliário já há 16 anos, né? E hoje eu vou conduzir esse bate-papo com vocês, com as minhas convidadas. Eu vou pedir para elas se apresentarem, mas eu estou aqui com a Raíssa Gouveia, do Núcleo do Comércio do Centro, Feliciana Luvizetto, do Integra, Núcleo de Comércio Exterior, e a Sandra Correia, do Núcleo de Assessores de Eventos Sociais. Meninas, obrigada pela presença de vocês e se apresentem ali. Falem um pouquinho de vocês, o que vocês fazem e o núcleo que vocês participam. Obrigada, Sati, pelo convite. Obrigada por Empreender também, Sicredi também, um espaço maravilhoso. Eu sou a Raíssa Gouveia, né? Faço parte do Núcleo do Comércio do Centro. O meu trabalho, eu no gestão, né, a experiência de gestão em vendas e presto serviço para todo o comércio, né? Então, eu estou aqui como conselheira do Núcleo do Centro, onde a gente une ali os comerciantes para trazer benfeitorias, melhoria para o nosso comércio, né? Então, a nossa estratégia ela vai muito além das vendas para os empresários, né, para os comércios ali local, mas também como segurança no ambiente central ali. Legal. Gente, eu acabei me pulando aqui um pouquinho para contextualizar você que está assistindo a gente. O programa Empreender da Sim, ele é o maior programa Empreender do Brasil. Esse programa existe a nível nacional em diversas associações comerciais pelo Brasil. E qual que é o nosso objetivo? O nosso lema é unir para crescer. Então, a gente une os empresários através de núcleos. E esses núcleos podem ser setoriais, territoriais, né, e temáticos também. Então, aqui hoje a gente tem, né, todos esse combo aqui. E é por isso que a nossa conversa é muito interessante, porque a gente consegue reunir profissionais de diversas áreas em algo organizado e através dos núcleos, esses empresários, essas empresas podem se unir e fazer ações coletivas. Então, tanto capacitações, treinamentos. Então, a ideia é unir para crescer mesmo. Então, voltando ali, Sandra, se apresente, por favor. Oi, eu sou a Sandra Correia, sou produtora e assessora de eventos, né? Na casa, a Nassim, eu faço parte do núcleo de assessores de eventos sociais e sou hoje, atualmente, a conselheira, né? Atuo há 18 anos no mercado de eventos e estou aqui para fazer esse bate-papo com vocês e essa troca que eu vejo que é tão importante para a nossa região. Legal, Sandra, obrigada. Gente, e a Sandra falou que ela é conselheira, né? O que é um conselheiro? Vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente também. Hoje, aqui no programa Empreender da Assim, nós temos mais de 90 núcleos, né? Que congregam aí cerca de 1.300 empresários. E cada núcleo desse tem um conselheiro ou uma conselheira que representa o núcleo ali no nosso Conselho do Empreender, que é um momento mensal onde a gente consegue trocar informações, né? E fazer todo esse networking e também compartilhar as boas práticas. E agora eu vou passar a palavra, então, para a Feliciana. Vai lá. Olá, meninas, tudo bem? Sati, esse lugar aqui, né, está de parabéns para a gente fazer essa conversa e poder compartilhar um pouco de cada área, né? Então, hoje eu também estou como conselheira do Núcleo Integra. O Integra é um núcleo de comércio internacional e comércio exterior aqui da nossa região de Maringá, né? Então, o nosso núcleo, ele fomenta profissionais da área de comércio exterior, importadores, exportadores, também profissionais na área de câmbio, profissionais na área de assessoria jurídica internacional. Então, o nosso núcleo integra, por isso que ele seguiu com esse nome Integra, porque ele integra profissionais na área de comércio exterior, para fomentar o nosso comércio exterior aqui na nossa região, né? Então, esse núcleo, ele não é muito antigo, é um núcleo recente, por ser multissetorial nessa área, ele está trazendo bastante profissionais de assessoria, de câmbio. Eu hoje também represento a minha empresa, que é assessoria de comércio exterior, especializada em certificações. Então, lá no núcleo, ele tem um pouquinho de cada área, contemplando o comércio exterior, que nós se ajudamos, né? E além de se ajudar os profissionais, também a intenção do
do núcleo é captar o que o comércio, o que os empresários estão precisando para conseguir evoluir no comércio internacional. Então, o núcleo veio com essa atividade e a gente está trabalhando para fazer esse fomento do pessoal no comércio internacional. Legal, Feliciana. Parabéns aí, meninas, pelas conduções dos núcleos também. Gente, para começar o nosso bate-papo, eu quero trazer um tema aqui, um assunto, que é o comportamento do consumidor, né? Eu acho que em todas as áreas, o que a gente tem em comum é que a gente é cliente de todo mundo, né? Todo mundo é cliente e, no nosso caso, nós somos fornecedores de serviços e produtos também. O que vocês têm notado aí de mudança no comportamento do consumidor dentro das áreas de vocês? Na área de eventos, eu vejo que eles estão muito mais conectados, né? Eles têm as informações de forma muito mais ágil. E com isso, nós também, como profissionais, temos que trazer o retorno para eles em relação àquelas buscas que eles fazem de uma forma mais ágil também. Antigamente, eu via muito a questão de busca por preço. Hoje, não. Hoje, o cliente, ele busca valor. Né? No setor de eventos, principalmente, eles querem eventos que conectam de verdade, de uma forma que eles possam, né, trazer ali algo memorável, que fique na mente dos seus, seja ali, como eu trabalho na questão de social, eventos sociais, mas também temos, né, os eventos corporativos, a questão de sempre sobressair a marca, né, ter aquele momento ali muito mais vantajoso no sentido de marcar, ser marcante, né, para quem participa. Então, eu vejo muito isso, a questão da informação. Hoje, pela informação, eles estarem muito mais informados de tudo que eles querem, eles têm uma objetividade maior na busca. Sandra, e acho que isso é algo comum, né, em todos os mercados. O cliente, ele já vem sabendo. Às vezes ele sabe mais do que a gente, vamos dizer assim, né? Porque isso mesmo. Tudo, ele tem tudo. Ele sabe de todas as tendências, se aconteceu alguma coisa naquela semana ali, ele já tá sabendo, né, das fofocas, dos memes, enfim, de tudo que envolve. E eu não sei vocês, mas eu percebo assim, eu acho que até é uma dificuldade maior para o consumidor escolher, porque hoje ele tem tantas opções, e eu fico pensando no setor de eventos, né? Olha, tem uma infinidade de possibilidades, né? Então, como que a gente pode ajudar os clientes a filtrarem essas informações? Porque eu acho que isso é importante, deve ter muita informação equivocada também na internet. Como que a gente consegue filtrar essas informações, assim, e dar um direcionamento? Sandra, o que você faz quando a pessoa chega com um monte de coisa diferente ali para escolher? Esse é o papel mesmo, né, do fornecedor de eventos em relação ao quê? Eu faço a produção, né, e também sou assessora de eventos. Então, o meu papel é filtrar isso. Maringá, eu falo que é uma cidade que é um polo de eventos, né? Tem muito, e quando se fala em eventos, são eventos internacionais até mesmo, né, que tem na questão corporativa, e não somente na corporativa, também no social. Então, nós temos muitos brasileiros aqui da nossa região que moram fora de Maringá e que vêm se casar em Maringá. Então, tem esse trabalho também. Além da questão das escolhas, igual você falou, Sati, que tem muito de tudo, né? Filtrar isso, entender o que o cliente quer e conseguir levar para ele essa informação. O mais importante é estar preparado também para receber nesse sentido, né? Receber esse cliente que é de Maringá, mas que no momento está fora de Maringá e que traz também pessoas que é de fora, né? Então, isso é muito bom, né, para fomentar aqui a cidade, dentro do comércio, né, e não somente a cidade, também ao derredor, né, a redondeza aqui, né, são várias cidades, né, um polo que nós temos que é muito abrangente, e isso é gostoso. Para o setor de eventos, ele tem crescido bastante, né, e quem tem essa visão, né, desse crescimento é legal. E o importante do programa Empreender, como você falou inicialmente, ele não é só para cidade de Maringá, tem outras cidades também, e essa junção, essa troca para quem participa do programa, né, através dos núcleos, é para esse crescimento, é para essa troca constante dessas informações, estarmos preparados, sairmos aí de primeira, né, em primeira mão, aí conseguirmos estar preparados para receber
e também atender esses clientes. Legal, Sam. Eu vejo, assim, como comércio, assim, né? E a gente tem que entender um pouco desse consumidor que tá mudando, né? E é tudo muito rápido, né, gente? Eles buscam as informações, assim, tudo muito rápido. E sempre tem algo moderno, sempre tem algo novo, né? E a gente tem que estar ali equilibrando pratos ali para realmente entrar, né? Entender qual é esse mercado, qual é a moda, né? As trends ali. E realmente os lojistas ali, as empresas do comércio em si, ela precisa estar também atualizada a isso, né? E fazer essa filtragem com o cliente, entender se faz sentido realmente para ele, porque nem tudo que às vezes está exposto lá é que realmente vai ficar bom em si, que realmente vai combinar com o jeito, né? Com a estratégia, com aquilo que ele imagina, né? Então a gente precisa fazer essa filtragem, tá bem informado, sobre os produtos, tendências, sobre aquilo que ele gostaria, aquilo que vai fazer sentido, que talvez isso vai trazer um resultado bem mais positivo, né? Só que as lojas em si, as empresas, elas precisam também estar atualizadas ali, tá dentro do mercado digital, mas sem esquecer do nosso comércio ali, né? A gente precisa trazer esse movimento para as ruas novamente, né? Para trazer vida ali, né? Só que a gente precisa estar atualizado ali também. Acho que o desafio do comércio é como chegar no pessoal no digital, mas trazer a pessoa para o físico, né? O consumidor ali. Porque hoje eles têm muitas opções para comprar pela internet, mas acabou sendo um diferencial presencial também, né? Sim. Inclusive ontem, por coincidência, eu estava lendo uma reportagem, né, de 2 grandes redes de fitness, mercado fitness, que a reportagem até brincava, pararam de vender roupa, né? Porque começaram a investir, seja em eventos, seja em outro, né? Em outro tipo de ativações, para trazer as pessoas para a loja. Então, hoje, e até você tinha comentado um pouquinho antes da gente entrar, né, Raíssa, que vocês têm feito algumas ações de campanhas do comércio, né? Comenta um pouquinho pra gente. Exatamente. Então, o que nós fazemos, né? Como a gente une os empresários ali multissetoriais do centro, nós precisamos ter essa união do comércio para a gente poder fazer uma cobrança, exigir algo, né, que está faltando e até trazer vidas e até memórias afetivas, né? Porque quando nós era criança, eu falava, vamos pro centro, né? Vamos passear no centro. Aí você já imaginava que ia ser compras, né? Então, tudo era muito legal. Então, a gente une forças com esses comerciantes para nós lutar por nós mesmos. Então, a gente produz campanhas com sorteios, onde nós se unimos ali. E o ano passado a gente sorteou patinete elétrico, foi muito legal. Unimos ali vários lojistas ali de todos os setores, nós conseguimos abrangir e fizemos um evento na praça também para dar força para o nosso local ali e sorteamos ali 2 patinetes elétricos. Então, assim, foi bem legal. As pessoas que compravam nessa loja, ela ganhava o cupomzinho, preenchia e depois nós fez o sorteio, né? E agora nós também estamos com outra promoção, uma outra campanha um pouquinho já maior. Então, a gente está querendo sortear uma moto elétrica, uma bicicleta, um patinete também, mas para unir, tanto para ter benefício para o consumidor, né? Falar, mas por que eu tenho que comprar no centro? Eu tenho na internet, né? Mas por que eu tenho que procurar um estacionamento para ir lá? Claro que tudo isso vai ser pela experiência de você ser bem atendido, de você já levar o produto embora, né, de imediato, e também por ter esse gosto de sorteio, de ganhar, né, de ter aquela expectativa. Então, é exatamente para isso. E também para os lojistas, né? Então, para entregar um benefício a mais para os seus clientes, né? Então, isso está sendo um sucesso, graças a Deus ali. Legal. Feliciana, e quando a gente fala sobre o comércio exterior, né? Eu acho que hoje tem ficado muito mais fácil também e comum as pessoas quererem importar alguma coisa ou exportar alguma coisa. Isso. Como que é isso? É para todo mundo? Como que vocês têm notado essa mudança de comportamento aí? Era sobre isso que eu estava pensando aqui, escutando as meninas falarem, né? Então, assim, a dificuldade ali de trazer as pessoas para o centro,
né, no sentido do caso do comércio local. Já no comércio internacional, a tecnologia e a globalização facilitou demais o contato com o fornecedor externo, né? Então isso ficou muito mais fácil, que antes era um problema, hoje não. Hoje os próprios empresários entram nas plataformas online, né? Alibaba, entram em outras plataformas, já começam a conversar com fornecedores internacionais por conta, né? E depois ele chega no profissional e fala, olha, eu já tenho fornecedor, eu já tenho produto, eu quero trazer isso, como que eu faço? Né? Então, essa questão do comportamento mudou nesse sentido, porque antes era um tabu. Nossa, eu tenho que falar inglês. Nossa, como que eu vou falar com alguém lá da China, daquela distância? Isso é muito difícil, custa muito caro. E hoje já isso não acontece mais. Com a internet, com o celular ali, tudo, o empresário consegue fazer isso. Ainda tem um pouco de tabu na questão da legislação brasileira, né? Porque a gente tem uma burocracia muito grande para fazer as importações, mas por isso que a gente tem o núcleo ali, com profissionais que pode dar apoio nessa parte. Mas a primeira parte, hoje, os empresários já estão fazendo super rápido e várias opções, né? Procurando as tendências já, o que eles podem importar, o que não pode, o que eles podem trazer de novidades. Então, o próprio empresário já está fazendo isso. Não precisa nem de um profissional, né? E a questão da importação em si é outro tabu que também foi quebrado, porque normalmente as pessoas antes pensavam, só grandes empresas, multinacionais podem comprar importar. Um container inteiro, tem que 2 comprar containers. Isso. E hoje, com essa facilidade do comércio internacional, já não é necessário mais. A gente pode comprar uma parte de um container num frete internacional, a gente pode trazer um pallet, né? Pode trazer um volume um pouco maior sem ser um container inteiro. Então, esse tabu aqui é o que a gente está tentando mostrar para os empresários, para os pequenos empresários, microempresários, que ele pode ser mais competitivo, né? Trazendo produtos internacionais diferentes, produtos da China ou do nosso Mercosul, né? Sem ser um grande volume, 2, 3, 4 containers. Então, isso está sendo quebrado e a gente quer mostrar isso hoje, na nossa conversa aqui, para esses empresários que ele pode sim. E o que eu acho legal também é como se completa, né? Porque automaticamente o empresário ali, ele consegue entrar na onde o consumidor tá. Então, se a briga é pela compra online, ele consegue fazer essa exportação, né, importação, e trazer e poder atender esse público também, né? Então, ser mais competitivo, né? Isso. Então, assim, ter uma briga justa ali, né? Ter uma briga justa. E, assim, o diferencial é o quê? Você pode trazer esse produto, né? Você pode trazer e tá atualizado, né? E o seu cliente sair com o produto na hora, sem você ter que ficar esperando uma semana ou 20 dias, né? Então, isso é muito legal e é uma coisa, assim, que até todos nós empresários, né, do comércio, precisa sempre estar atualizado exatamente para isso. Porque se o público tá lá, então a gente precisa ver como que a gente pode fazer, unir essa força para mim poder também atender esse público ali. E o diferencial é poder sair com o produto na mão, né? Quem não aguenta a ansiedade de esperar, né? E uma coisa que eu fiquei pensando de vocês falando, gente, é assim, eu acho que todas nós aqui, a gente trabalha com assessoria de alguma forma, né? Prestação de serviço. E com tantas informações, às vezes a pessoa poderia pensar assim, por que eu preciso de um assessor? Eu posso buscar a informação ali, online. Mas eu acho que é meio que o efeito contrário, né? Quando tem tanta informação, as pessoas buscam a comodidade. Sim. Né? Então, eu quero com agilidade. Então, às vezes eu prefiro ir na loja porque eu já compro e levo na hora. Eu quero contratar uma assessoria de eventos porque, por mais que eu possa pesquisar na internet, não é a mesma coisa, né? De me ajudar a escolher, de ter a tranquilidade e a comodidade. No meu caso, mesma coisa, imóveis, documentação. No seu caso, despachante também. E, Sandra, eu fiquei pensando também na questão da internacionalização que a gente falou. E a gente tem visto muitos eventos fora, né? A gente estava falando de casamentos em outras cidades, pessoas que não residem em Maringá, mas fazem eventos aqui. E o contrário também, né? Sim, Acho que pessoas que moram aqui fazendo eventos em outras cidades. Como que é esse processo para vocês ali de assessores de eventos? Esse processo também existe em relação ao quê?
ter essa troca. Então, quando a gente quer fazer esses eventos fora de Maringá, existe toda uma conexão que a gente faz, um primeiro contato com fornecedores do mesmo segmento. Isso que eu falo que é importante quando a gente participa do núcleo. Essa questão de participar, de estar ali presente e dessa troca. Não ter o medo de fazer trocas, mesmo você estando em busca de trabalhos, né, de profissionais do mesmo segmento, que é muito importante. Quando você sai da sua zona de conforto, que é a cidade de Maringá, para você ir para uma outra cidade, o quão é importante você ter um contato lá, que tenha a mesma expertise, que tenha os mesmos conhecimentos para te auxiliar e você conseguir fazer a entrega, né? E voltando só um pouquinho em relação ao que as meninas falaram, a questão da memória, né? Os eventos, quando falado, não somente, né, os sociais, que são casamentos, 15 anos, bodas, mas também os corporativos, para trazer, né, dentro daquilo que elas buscam, em o cliente ir para a loja, os eventos que ocorrem também traz essa experiência e o desejo. Porque, na verdade, o que é uma venda? Né? É criar o desejo, né? A conexão ali para poder, então, o cliente, ele, não, é isso que eu quero. Eu acho até que eu nem precisaria, mas eu desejo e eu quero, então isso acaba muito ajudando em relação à venda. E os destinations, né? O wedding, é muito importante a preparação, né? E o núcleo hoje, né? O núcleo que eu participo, tem hoje como foco principal é a questão do profissionalismo, né? Em relação ao profissional de eventos mesmo. Seja ele assessor, seja um produtor de eventos, né? Maringá, por ser esse polo, infelizmente ainda não tem tantos cursos do segmento. Então, hoje a gente fomenta para ter mais cursos, para ser mais acessível, tanto para a nossa cidade como para a região. Legal. Eu acho isso muito importante também. E eu acho que isso é uma coisa interessante da parte profissional, né? Hoje existem tantos campos e eu acho que as profissões elas têm que se especializar, certo? Porque se a gente quiser concorrer com todo mundo em todas as áreas, fica difícil, né? Então, quando a gente pega um assessor de eventos, poxa, você quer uma pessoa mais capacitada e especializada para saber tudo o que está rolando dentro desse segmento, né? A parte do comércio é a mesma coisa. Eu até brinquei esses dias com o meu sócio, que é meu pai, né? Falei assim, olha, se você foca em uma coisa só, olha como que incrível, você acorda e dorme pensando e trazer as parcerias, né? O legal é as parcerias, as conexões que existem. Então, você consegue, dentro do seu nicho de mercado, trabalhar e se especializar mesmo, né? Virar um doutor sobre aquilo e ter parceiros que vão te auxiliar naquilo que você necessita. Então, hoje, quando a gente tem essa visão dessa parceria, de trazer pessoas, de conectar, o seu crescimento vai muito além do que aquilo que você espera. Sim. Né? Eu acho que isso é bacana dos núcleos, né? Você comentou de fazer essas trocas, e eu acho que é bacana, até mesmo entre nós aqui, entre os núcleos do Programa Empreender, a gente pode fazer diversas trocas diferentes. Então, eventualmente, o núcleo lá do Integra, né? Comércio Exterior. Vamos pegar algumas dicas de como a gente pode produzir um evento, ou que tipo de tendências estão acontecendo, né? Ou a parte do comércio também. Eu tô doida lá na imobiliária para fazer parceria com lojas. E eu tenho dificuldade, sabia? Nem todo mundo tem interesse, né? Ou assim, talvez no início não vai dar uma visibilidade, enfim. Mas eu penso assim, gente, quem aluga um imóvel, quem compra um imóvel, eu não conheço ninguém que mudou para uma casa nova e não comprou nada de casa nova. Sim. Né? Nem que seja um tapete, claro. Precisa. Mimozinho, alguma coisa. Deixar, a gente compra tudo, né? A gente compra fica com hiperfoco, né? Quando a pessoa muda, vai mudar de casa, fica com foco para comprar coisas de casa. E eu acho que isso, em todos os segmentos, se você tiver esse foco, né? Quando os profissionais têm esse foco, por exemplo, buscar capacitação. E aí vai um mundo ali, né, de possibilidades de parceria, de possibilidades para trazer essa capacitação para dentro. Essa questão do especialista, ela entra no comércio internacional na seguinte forma. Então, hoje o empresário, ele busca o fornecedor, ele busca o produto que ele quer, só que ele não tem tempo para fazer a parte burocrática, né? Então, ele está interagido, ele sabe o que acontece, mas ele precisa de um especialista para realizar e colocar a mão na obra, porque ele tem que focar suas
forças na venda, ele tem que focar suas forças na empresa dele. Então, realmente é necessário um especialista para ajudar os empresários nesse quesito do internacional, né? Porque aí quando ele vai falar assim, como que eu vou fazer uma declaração de importação, como que eu vou contratar o frete, ele vai ter que aprender sobre isso, ele não tem tempo. Então, ele precisa contratar um especialista, um profissional ali, para dar sequência. Eu vejo que é muito importante ele estar sabendo o que acontece, porque antes as empresas só entregavam a parte da importação para um profissional e não estava sabendo o que estava acontecendo, como que era feita as compras e tal. Agora, o empresário ele já está se atualizando mais sobre isso, mas ainda ele precisa de alguém para fazer essa parte. Né? A questão das entrelinhas, né? As letras miúdas, né? Que são aqueles detalhes que muitas vezes o profissional como tem, né? Que ter todo esse cuidado em relação ao final, esse conhecimento que o especialista tem e que vai fornecer. Isso, né? e vai trazer, porque assim, se o empresário ele faz por conta, ele pode fazer. Só que isso também, um erro, um detalhe dessas entrelinhas vai gerar custo. E eu vejo que é um perfil assim, muito abrange tudo, né? A gente tira por nós também, que é consumidor, assim, hoje em dia a gente tá tudo muito corrido, né? Então o perfil tá esse, né, do cliente. Ele tá sem paciência, tá tudo muito corrido, tem que ser algo muito prático, que realmente prende atenção e que realmente, às vezes, ele realmente prefere pagar, ele prefere ter uma pessoa ali para que vá resolver, do que ele ter que fazer isso, né? Isso tanto em cliente para o comércio ali que entra nas lojas, tanto os empresários também, que são clientes de vocês, ou até para um evento também, que, né, a gente prefere fazer alguma coisa, aí você vai ter que conversar fornecedor com fornecedor, você não quer, né, mas de novo tem que ir atrás, aí o outro não responde, mas tem um assessor que realmente faz tudo isso, é maravilhoso, né? E até voltando um pouquinho desse conecta, dessa união dos núcleos, assim, que eu acho muito importante a gente falar, que realmente abrange muito e acho que todos se conectam, né? Então, às vezes a gente fica lá com realmente o hiperfoco ali no comércio do centro, mas a gente vê, assim, quantos eventos a gente poderia fazer junto ali para trazer benfeitoria, para trazer benefício para os demais, né? Para as pessoas ali que nos vê, nos influencia e que realmente, se a gente o núcleo for por si só fazer uma exportação, fazer um evento, a gente não vai ter a influência que cada um tem. Então, é muito importante, porque daí a gente consegue trazer, que daí ela vai trazer o benefício, o conhecimento, a experiência, e a gente só vem com aquilo que a gente sabe fazer e a gente faz aquele grande show, né? Aquele grande espetáculo. Então, eu acho muito legal, assim, essas parcerias, assim. Gente, eu queria puxar um outro assunto aqui. Na visão de vocês, quais são as maiores oportunidades aí de crescimento dentro dos nichos de vocês? O que os empresários ainda não estão enxergando, talvez? O que a gente pode dar dessa dica para o pessoal? Olha, dentro do mercado de eventos, eu vejo que já existe, assim, bastante coisa que está se iniciando. Então, com isso, consegue acabar se desenvolvendo mais, que é essa questão que falou, né? Referente à internacionalização, né? Essa questão de estar preparado para receber eventos que vêm de fora, eventos internacionais, seja aí corporativo ou sociais. Também se preparar para poder fazer os eventos fora. Então, há um crescimento muito grande nesse sentido. E até mesmo em relação até eventos específicos voltados para a questão de idade. Né? Hoje a gente tem aí dentro do mercado, né, os 50 a mais, que buscam hoje eventos, produtos, né, que tragam para ele algo de vivência para a idade deles. Exato. Né? E hoje está sendo uma potência aí em relação à questão de investimento. O poder aquisitivo deles, né? É algo que já é mais palpável, que já está estabelecido. Então, eles querem hoje, buscam mais, né? Essa questão também. Então, esse cuidado, esse olhar, né? Com esse maior carinho nesse sentido,
faz com que o crescimento seja exponencial, assim. Nossa, Sandra, você trouxe uma questão que eu acho que é muito potencial mesmo esse público 60 a mais. Porque eu brinco que a gente vai viver até 100 anos, né? Né? Se a busca, nada né, der pela certo, saúde, né? Hoje nós vamos Qualidade de vida. viver tranquilamente. A minha avó acabou de fazer 90 anos, tá? Olha Super só. bem. Né? E esse público 60 a mais, eles têm dinheiro, têm tempo e tem saúde hoje em dia. Então, hoje em dia tem os três, né? Que a gente falava, né? Que quando a gente é jovem, a gente não tem dinheiro. Aí tem a juventude. E tem essa questão dessa vivacidade, desse desejo de viver, né? Passou-se o tempo, né? Eu tive o tempo em que eu precisava trabalhar e tudo mais, agora eu quero aproveitar aquilo que eu conquistei. Né? Então, seja ali na compra, seja numa exportação, uma viagem, né? A experiência em relação a um evento que ele vai fazer, né? Um aniversário ou algo nesse sentido. Então, o compartilhar, a troca que ele quer, né? E o receber que ele quer também, ele quer de forma mais direcionada para ele. Esse cuidado, essa visão. E eu acho legal também, porque além do 60 a mais ser um público consumidor que talvez a gente tenha que olhar com um carinho em diversas áreas. Eu sempre brinco no ramo imobiliário também, esse público 80 a mais até que vai morar sozinho, residir sozinho. Né? Eu falo, hoje o pessoal tá pensando em empreendimento só para os jovens, né? Área de lazer. E cadê a acessibilidade, adaptabilidade dos imóveis, porque muita gente vai ter 80 a mais e não é daqui a pouquinho. Sim. A gente vai ter 80 a mais morando sozinho daqui a pouquinho, né? E é uma tendência. E também no mercado de trabalho, né? A gente já vê muita gente mudando de profissão mesmo, né? Porque a pessoa se aposentou ali depois de 60 e poucos, 60, 70, mas ela não quer ficar em casa, ela quer trabalhar. Continua fazendo. Muito ativa. E até um diferencial que até o comércio ele precisa estar preparado para isso também, tanto assim como estar preparado, bem atualizado com a sua loja, com o seu atendimento, que ainda falta um pouquinho, sabe? É uma calçada, uma fachada que precisa estar organizada, um atendimento. Talvez estudar mais para fazer a contratação do pessoal dos 60 a mais também, que hoje pode entregar, dependendo ali, às vezes, até de um público mais jovem ali, então você consegue até ter mais resultado. Então você Eles têm mais comprometimento, né? Exatamente. E eu falo que precisa estar preparado, que muitas das vezes o empresário vai ser até mais jovem do que, né, o seu colaborador ali, a sua colaboradora. Então, você precisa estar preparado também para trabalhar com esse público, né? E que pode trazer, sim, muitas riquezas ali, né? Muitas metas batidas, né? E que falta ainda um pouquinho do nosso comércio ali se atualizar nessas partes, assim. Eu falo que é até um trabalho de personalização de atendimento, né? Uma personalização extrema, que nem para os eventos, a personalização, fazer um evento intimista, algo em relação a trazer essa experiência mesmo. Então, assim, imagina, você indo para uma loja, né? Eu vejo muitas vezes mulheres falando da dificuldade de ter uma idade um pouco mais avançada, de ir numa loja e ser atendida por pessoas que entendam o corpo dela, onde ela quer comprar uma roupa para poder fazer um exercício, mas que entenda como que ela se sente dentro de uma academia ou num parque para fazer esse exercício e tudo mais. Então, quando nós, como profissionais, como empresários, conseguimos ter essa visão e trazemos para o nosso comércio, isso faz um grande diferencial. Sem fórmula de bolo, né? Para todos, né? Isso. Né? Porque cada qual tem, né? Aquilo muitas vezes que vai servir para um não vai servir para o outro, mas para se saber se vai servir ou não, tem que experimentar. Né? Mas eu vejo muito. Aqui na nossa cidade, essa questão. Você vai nos comércios, eu estou vendo que quem está aderindo muito a essa questão de contratação 50 a mais, são os supermercados. Supermercados, né? isso, tá comum os supermercados. E é legal que eu frequento um em especial, onde eu tenho uma amizade com a maior parte do pessoal de frente de caixa, que é 60 a mais. E eles me chamam pelo nome, conhecem meu marido, sabem com o que eu trabalho. E, nossa, como eu me sinto à vontade. À vontade, né? E às vezes eu vou, né? Porque fica dentro de um shopping.
Às vezes eu vou só no shopping, mas eu dou uma passadinha lá para Lá falar pra um oi. conversar. Então, isso é legal. É muito legal. Essa Né? conexão, né? Se Isso. sente pertencente, né? E as pessoas sentem muito falta disso, Sim. né? As pessoas que têm um pouco mais de idade, e eu também não tenho tanta idade, sim, mas eu também sinto essa falta. A tecnologia está aí, a IA é muito importante, vem e tem facilitado muito a nossa vida, mas essa questão do poder, né? Falar com a pessoa mesmo, o contato, tanto visual, quanto poder pegar ali, tem sido importante e tem sido uma busca muito grande, né? E conseguir dentro da balança, não ficar nos extremos, ou muito tecnologia, ou somente a questão celular, né, do presencial, conseguir achar um meio termo, eu acho que é o ponto aí ideal, que é a nossa busca. Você né? pode ver até no mundo digital, que é tudo muito frio, né? Sim. Hoje em dia, os lojistas que entraram no mundo digital, que estão entrando no mundo digital, as pessoas que vêm até a loja, que compram, não é as pessoas que compram em outros, assim, que só tem a foto. Elas estão comprando hoje, eu vejo, assim, um aumento muito grande quem compra na sua loja por conexão. Quem fecha um contrato com você porque... Relacionamento. Porque ela falou assim, nossa, como eu me identifiquei com o jeito dela, como que... Então, elas estão comprando. Então, assim, o perfil hoje, né, do consumidor é de saber quem é a Sandra. Eu vou fechar o negócio, quem é a Sandra. E o que ela sabe, toda a experiência é o bônus, né? É o bônus ali. Mas por quê? Porque eu me senti conectada, porque eu me Sentiu uma senti... confiança. Confiança. Ela me passou confiança pelo jeito dela. Então, assim, hoje em dia, que as lojas, né, as empresas que estão entrando nesse mundo, mas para trazer conexão com as pessoas, ela vai fazer com que o cliente saia da internet e feche negócio com você por esse relacionamento. E no mercado internacional é muito legal, né, que eu falo até para os clientes. O pessoal da China em específico, eles já têm esse comportamento de proximidade. Por quê? Se você está conversando com ele hoje aqui, você começa a fazer uma compra e você vai aumentando, o que ele quer? Ele quer conhecer a sua empresa. Então, a empresa chinesa, ela faz questão de vir para o Brasil, conhecer a estrutura da empresa, e quando você fala assim, eu estou indo fazer uma visita para você, para eles é de muito valor. Eles entendem que realmente você está interessado em comprar, você quer ser um parceiro, né? Então, essa cultura lá na China é muito comum, porque para eles, assim, só conversa via mensagem ou e-mail, para eles não é segurança. A segurança deles é vir conhecer aqui a empresa, a estrutura, os donos. Então, você acha até interessante que, às vezes, a empresa não compra muita coisa, compra lá 2, 3 compras no ano, e o chinês vem aqui conhecer ele. Aí o empresário fala, nossa, mas eu tenho tanto valor assim. Você tem, ele precisa saber, né? E quando o empresário vai lá, porque assim, o chinês, ele sabe que é muito dinheiro investido para ir numa viagem na China, para ficar lá, o empresário precisa investir. Então, quando você fala que vai lá, o chinês, ele muda a questão do relacionamento na parte de negociação. Então, é muito interessante que isso no mercado internacional já acontece. Também tem essa conexão, né? Isso. Eu acho que o Legal. grande desafio nosso é dosar, como vocês falaram, né? Essa parte do digital, porque ele é necessário, né? Sim, Então, hoje o cliente, ele espera uma resposta rápida, né? A IA tá aí para ajudar a gente, os robozinhos todos, mas ao mesmo tempo dosar a parte do digital com a parte do pessoal e a parte da personalização. Porque realmente, quando você tem interesse em alguma coisa, você vai no lugar, né? Você fala assim, se eu quero conhecer um pouco mais do trabalho da Sandra, podemos marcar um horário? Sim. Né? Talvez se eu só quiser perguntar, ou se eu sou só uma curiosa, talvez um contato digital ali já resolva. Já. Mas as pessoas realmente buscam, e eu não sei vocês, mas eu, pessoalmente, é uma dificuldade, porque hoje a gente tem que ter espaço na agenda. Sim. Então, como a gente fazer para lidar com tudo isso? Poder dar atenção para o cliente, presencialmente ou em reuniões que ele merece, e ao mesmo tempo filtrar, né? Uma centena, às vezes, de mensagens que vêm ou de outras pessoas que a gente ainda não conhece bem aquele cliente potencial que está chegando. Como que é para vocês, assim, esse desafio? No meu caso, eu faço
né, quando vem, né, o cliente vem até mim e já faz algumas perguntas em relação, eu, num primeiro momento, eu dou uma oportunidade em relação a eu conseguir com ele esse primeiro contato, que pode ser mesmo, de repente, até uma reunião online. Isso facilita bastante, onde eu consigo ali conhecer um pouquinho mais do que se espera, quais são as dúvidas, e daí eu consigo captar ele ali, né, e trazer ele para uma reunião presencial, aonde a troca é muito melhor, a troca é muito maior. Eu falo que as conexões que são feitas muitas vezes pela internet, e volto a falar novamente em relação à profissionalização do profissional, né, da nossa capacitação, é em relação ao quê? Muitas vezes a gente tem pessoas que trabalham para nós nessa frente da internet, mas a gente precisa ser capaz de entregar aquilo que está sendo mostrado. Sim. Exato. Né? Então, a gente tem que ter essa coerência, esse cuidado, que muitas vezes também é a visão que o cliente está tendo hoje. Né? Ele vê muita coisa bonita, ele vê ali tudo muito, né, fácil e ágil, mas quando ele vai em busca dessa conexão, dessa primeira reunião, ele vê que, bom, não é bem aquilo que está mostrando lá. E eu acho que essa é a dica para o consumidor, né? Pesquisar e, de fato, ir atrás, porque existe muito especialista que começou a trabalhar ontem, né? Infelizmente, na internet, existe isso mesmo. Charlatões ali que você fala, eu sou especialista. Você fala, a gente começou a trabalhar faz um mês na área, e especialista como? Por mais que você tenha boa vontade, tem coisas que existem ali. Tá muito comum mesmo, né? isso. Porque é aquilo que eu falei, né? A internet, ela aceita tudo. Exato. Né? Então, ela aceita, você contrata um profissional, né, que vai fazer esse trabalho, que é muito, né, expert no assunto. Então, ele vai trazer um material, vai trazer, né, é todo um roteiro, que você acaba, né, participando desse roteiro, mas para você vivenciar isso para o seu cliente, você não consegue, porque você não tem a expertise necessária. Né? Então, é o cuidado que se deve ter hoje. E eu acho que é em relação a tudo, né? Até mesmo referente à questão de ter coerência, referente à questão de loja, né? Então, assim, o que eu vejo é que, às vezes, a loja, ela faz um investimento muito grande nesse sentido, e quando o cliente vai lá, a experiência é devastadora. Sim. Como eu tô, assim, completamente, é isso, né? Eu sou tudo isso, gente. Só que nessas minhas reuniões, né, quando eu atendo o comércio sobre isso, né, porque a minha função, ela realmente, ela é unir o mundo digital com o comércio, né? Então, eu tenho, assim, experiência no comércio há mais de 16 anos. Então, eu sou muito apaixonada pelo comércio local. Então, a minha função é realmente trazer o cliente online para a loja física. Só que um dos pontos que eu converso ali com as empresas ali que eu trabalho, e que é eu me sinto responsável por isso, é avaliar como que é o atendimento também. Porque não adianta eu montar aquela estratégia e ficar aquele Instagram, né, as redes sociais, linda, maravilhosa, você tá ativa, aí quando o cliente, ele realmente manda, né, uma mensagem ali, e aí ou demora para responder, ou responde de uma forma... Porque, assim, o cliente online, ele é muito sensível. Então, e é mensagem de texto. Então, você pode interpretar do jeito que... Não dá para saber o tom de voz, né? E aí vai do jeito que você tá se sentindo no dia, né? Então, depende muito como a pessoa tá se sentindo, né? Se ela tá bem, talvez ela vai ler uma mensagem mais, né? Tranquila. Bem, isso. Mas se ela não tá, ela vai levar aquilo. Então, tem uma forma também de você atender esse cliente online, né? De você conseguir dar uma atenção. Então, ele tem que ter até muito mais cuidado. Claro que o físico precisa também, óbvio, e a gente precisa melhorar muito isso, mas no online mais ainda redobrado. Então, precisa dar mais atenção, ser mais rápido, né? Falar de uma forma bem diferente ali, para que não tenha... Até porque você tem que ganhar confiança para trazer ele para loja. loja. Exato, exato. E também, para quê? Para o próprio empresário não ter esse custo à toa de pagar um social media para cuidar ali, né, dos seus negócios. Porque daí a culpa vai ser
do social media, que Não ele vai fez trazer o resultado, né? Então, eu falo que eu tenho esse cuidado, que é uma junção de todos. Então, assim, nem todas as empresas eu atendo de empresas que eu realmente conheço, confio, acredito, vejo, avalio. Exatamente por causa disso. Porque senão você vai fazer e você vai gastar. E que esteja disposta, de repente, se ainda não tá bom, né? Vamos dizer assim, um script de atendimento, enfim, que esteja disposto a mudar e adaptar, né? Exato. Então, assim, teve empresas que eu fiz treinamento de vendas online, porque daí, como eu tenho experiência de gestão de vendas, então eu trago essa visão interna, que tá ali na linha de frente, para o mundo digital. Então, totalmente diferente, é um olhar bem mais cuidadoso, né? Então, é exatamente isso. Então, às vezes a gente, precisa fazer um treinamento de vendas? Precisa, porque assim você vai ter um resultado X, vai ter um resultado melhor, né? Então, assim, nós comerciantes precisa estar atualizado, mas também a gente precisa olhar para dentro da nossa equipe, precisa olhar para dentro dos nossos vendedores ali que estão na linha de frente do atendimento, isso é bem importante. Aí é uma junção, um combo, daí fica perfeito. Meninas, eu queria aproveitar também esse momento para pedir para vocês comentarem um pouquinho dos projetos dos núcleos, né? Enfim, o que está acontecendo ali. Já aproveitem para deixar os arrobas dos núcleos aí para o pessoal que tiver interesse em saber um pouco mais do que vocês estão fazendo. Vai lá, Feliciana. Então vamos lá, o nosso arroba é integra.mga, vamos seguir lá, pessoal, para saber as novidades do comércio internacional, os profissionais que estão lá, as empresas que estão lá. Então hoje a gente está com um projeto de capacitação entre os núcleos mesmo. Então, a gente tem um núcleo de supermercadistas que querem entrar no mercado internacional, mas não sabem nem por onde começar. Então, a gente vai fazer uma capacitação para esse núcleo, apresentando o que é importação, o que é exportação, o que é a parte de cambial, né? Dando um parecer geral ali para eles decidirem, olha, como que eu vou fazer, qual é o caminho a seguir, o que eu tenho que buscar, qual é o caminho de país para, né, trazer os produtos. Então, essa atividade que a gente está exercendo nesse momento. Vocês estão com cerca de quantos nucleados, mais ou menos? A gente está com 23 nucleados. Caramba, legal. E daí tem mais profissionais. A maioria dos nossos nucleados são prestadores de serviço, né? Então, a gente tem poucos empresários, importadores e exportadores. E nós fizemos uma captação nova de novos integrantes. Vão começar essa semana, inclusive. Para contribuir mesmo. Então, agora a gente vai ter indústria, vai ter importadores, que a gente consegue trocar as informações com os prestadores de serviço, Legal. né? Aí a gente consegue também distribuir o que nós, como prestadores de serviço, sabemos, compartilhando com os outros núcleos. Com as empresas também que estão ali. Com as empresas que estão ali. Então, essa é a ideia, a gente disseminar mesmo a informação de como que funciona, como que deve ser, os caminhos para o comércio internacional avançar com segurança, né? Então, nessa questão, quando a gente fala lá de especialista, o núcleo, ele entra como base para os empresários. Então, busque nós lá no integra.mga, que lá você vai saber que realmente as empresas que estão lá, os profissionais que estão lá, são especialistas. Não é apenas aquelas empresas que estão com patrocinado no Instagram ou no LinkedIn. Se aventurando no mercado. Se aventurando no mercado. Então, quando vocês estavam falando sobre isso, fiquei pensando, o nosso núcleo, ele serve de apoio e segurança para isso, né? Nos empresários. Então, as atividades que a gente está de capacitação, também a gente está com atividades de parcerias, né, entre outros núcleos, que isso é importante, trazendo informações do núcleo de contadores, para a gente saber essa questão da reforma tributária, o que ela vai impactar também no comércio internacional, além do comércio local, né? Também a gente está com parcerias no núcleo de logística, também compartilhando informações da questão da logística internacional junto com a logística nacional. Então, hoje, o Integra, ele realmente está fazendo uma integração entre os núcleos daqui do empreender. Então, isso está muito interessante e essa atividade que a gente está fazendo agora, que é o quê? A gente se apresentar para os outros núcleos, oferecendo as nossas informações, conhecimentos e também abastecendo as empresas que estão lá no nosso núcleo com conhecimento. Por exemplo, o time de RH lá, o núcleo de RH trazendo como que é a melhor forma de contratação, né, para os empresários que estão no núcleo. Então, essa interação está sendo muito trabalhada nesse momento no nosso núcleo. Legal. Sandra, o que vocês têm feito lá no núcleo de assessores de eventos?
Também, o nosso arroba é nice_núcleo, né? Então, hoje a gente está trazendo também a questão da capacitação. Então, a gente está em busca sempre de profissionais que são especialistas voltados para a área. Nós teremos até mesmo um evento que acontecerá em agosto, eu não sei quando o podcast vai ao ar, né, com o Daniel Del Rio, que ele é especialista em blindagem jurídica, né? A questão dos contratos, o cuidado, né? Então, para a gente poder fazer uma boa entrega, a gente precisa ter uma segurança daquilo que nós oferecemos, para quem oferecemos, né? E também fazemos essa troca em relação à questão dos núcleos. Hoje a gente tem, dentro do empreender, muitos núcleos importantes. Então, assim, núcleo de imagem, né, o núcleo de nutricionista. Então, quando trabalhamos com eventos, são 15, 16, 20 horas ali de pé, a questão da alimentação ela é precária. Então, a gente tem toda essa troca, né? Núcleo de confeiteiros. Então, são vários núcleos que a gente consegue ter essa busca, essa troca e até mesmo gerar negócios entre nós, né? E também temos o momento parceiro, que são pessoas, né, fornecedores, pessoas profissionais que trabalham com eventos e que queiram nos apresentar o trabalho. Legal. Né? Legal. Então, você que trabalha com evento, que tem uma empresa, entre em contato lá pelo Instagram, né, nice_núcleo, né, e marca um horário conosco. Vai ser um prazer estar recebendo, sabendo do seu trabalho e com isso a gente conseguir também fazer indicações. Legal. Né, para o nosso cliente final. Legal. E porque para vocês o importante é vocês conhecerem todos os fornecedores também, né, para que o cliente tenha mais opções, né? E também para poder estreitar esse relacionamento de fato, né? Conhecer as empresas que fornecem. Né? Essa questão da entrega, né? Porque o evento ele não acaba no momento que ele acaba. Ele vai um pouco além, né? O pós-evento ele tem sido trabalhado de uma forma, né, mais concisa, com mais cuidado, para a gente gerar essa questão do quê? De como foi, né, a entrega mesmo. Tivemos, né, os feedbacks aí em relação para a gente conseguir aí sempre estar melhorando e fazendo algo melhor sempre. Legal, obrigada. E aí, Raíssa, como tá lá o Núcleo de Comércio do Centro? Fala pra gente. Olha, o nosso Instagram é Núcleo Multissetorial do Comércio Central de Maringá. Segue a gente lá. Nós, como eu comentei, nós produzimos muitas campanhas, né? Inclusive, estamos já na produção, né, para fazer campanhas pais e filhos, que vai ser para o Dia dos Pais e Dia das Crianças, né? Nós vamos sortear uma moto elétrica e uma bicicleta. Então, a gente está procurando realmente já produzindo, né? Estruturando essa campanha, já tem a nossa arte ali, já está bem adiantado. E unir, procurando lojas parceiras para fortalecer esse comércio. Além da campanha, dessa união, nós temos muito como pauta, principalmente por esses últimos dias, sobre a segurança e os ambulantes do comércio. A gente sabe como que isso tem atrapalhado. Então, principalmente o lojista ter seu vidro quebrado no final de semana, então muito furto durante o dia, os ambulantes na frente do seu negócio ali, né? E nós falamos que não é os ambulantes que estão tudo corretamente, mas aqueles que não estão regular, né, dentro da prefeitura. Acaba então, sendo uma competição desleal para quem é comerciante. Exatamente. Também, né? Então, assim, vale ressaltar um pouco isso, né? Porque tem muitos ambulantes que realmente não é para vender o seu negócio ali. A gente sabe que é para uma outra função que realmente aí acaba prejudicando muito o comércio, porque você está pagando imposto, né? Enfim, e tá ali, acaba deixando sujeira, né, deixando feio. Então, a gente tem trabalhado muito por esses dias sobre isso também. Então, a gente precisa dessa união. E também estamos com algumas vagas, tá, disponíveis para você, lojista, que tem o seu comércio no centro também. Você queira estar junto com a gente nessa briga, não só para melhorar o seu negócio, mas para melhorar o nosso centro, né? Porque é o centro de Maringá, gente. Então, assim, para melhorar isso, para estar ali com umas pautas, então a gente tem lugares disponíveis para fazer a participação do nosso núcleo, tá? Então, pode entrar lá no nosso Instagram, deixa a sua mensagem,
que nós vamos fazer a seletiva, convidar vocês ali para conhecerem se realmente fazem sentido, ver isso mais de perto, né, em uma das nossas reuniões, e que para nós é muito importante ter mais pessoas, porque abre mais a cabeça, é mais um conhecimento, é mais uma estratégia diferente, então isso ajuda muito, né? Então, às vezes, a gente tá lá com 10 pessoas e fica nos nossos 10 ali pensando, mas é uma massa que entra ali que dá toda a fortaleza para nós, né? Abre a nossa mente, melhora mais ainda, né? Então, nós precisamos de vocês, tá? Lojista Central de Maringá, nós precisamos de vocês, nós precisamos desse apoio para a gente continuar lutando pelo nosso comércio, tanto para os lojistas, tanto para os nossos consumidores se sentirem seguros andando na rua, porque senão é aí que a gente espanta mais para o mundo digital. Então, as pessoas elas precisam se sentir seguras, sem ser furtadas, né, durante uma compra ali, ou sem ter uma surpresa no seu carro, enfim. Então, nós estamos lutando exatamente por isso. Legal, Raíssa, obrigada. Meninas, eu vou deixar para vocês irem pensando aí, enquanto eu faço o fechamento, numa frase final, tá? De recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente aqui no podcast. E eu queria aproveitar a fala da Raíssa para falar também do programa Empreender. Então, não só os lojistas do centro, né? Não só o Integra Comércio e os assessores de eventos, mas hoje nós temos mais de 90 núcleos ativos. E se você quer saber mais sobre o programa Empreender, da nossa agenda de eventos, ou você ficou interessado em fazer parte de alguns dos nossos núcleos, a gente tem o @empreender.assim no Instagram, e também nós temos o nosso site, que é o empreender.assim.com.br, que lá a gente tem todas as informações dos núcleos, os núcleos que estão com vagas abertas aí para novos membros, e você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada núcleo lá no nosso site. Então, empreender.assim.com.br. E aí, pra gente fechar, queria que vocês deixassem uma frase final, uma mensagem final aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Bom, eu vou falar primeiro referente à frase que o próprio programa Empreender utiliza, né? Unir para crescer, certo? Isso. Então, juntos vamos mais longe. Então, no setor de eventos, é isso, né? Hoje o núcleo, ele tem como essa questão de se unir para poder ir mais longe, né, ele ter um crescimento exponencial. Legal, obrigada, Sandra. Bom, gostaria de deixar aqui quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o comércio internacional, sobre como importar, como exportar, procura nós do núcleo. Nós também temos o Instituto Mercosul, que fica ali dentro da Assim. Ele também é uma base forte para informações, para apresentar aqui quem pode ajudar, qual é a empresa que pode dar assessoria. Então, vem atrás de nós, que o Maringá está sedenta, né, para expandir informações. Inclusive, a gente está também com o TECA, que é uma parte internacional de cargas aqui em Maringá, que ficou ativo recentemente. Então, está chegando aviões que pode trazer sua mercadoria direto para Maringá. Tanto containers pode chegar lá, porque é uma área alfandegada. Então, isso facilita os empresários aqui da nossa região. Vem conversar conosco, segue nós no Instagram, que a gente vai conversar mais sobre esses assuntos especiais aqui, tá bom? Obrigada. Eu fiz até uma colinha, gente, para não esquecer nada. Então, ó, o Centro de Maringá, ele continua sendo uma referência na compra do varejo. Então, o nosso papel é unir empresários e fortalecer o comércio local. E criar um ambiente cada vez mais atrativo, mais seguro, para quem empreende e para quem consome também. Isso aí, meninas, queria agradecer demais a participação de vocês. Passou voando o nosso horário aqui, né? Já estamos chegando quase 1 hora de podcast, nem parece, nem deu tempo de cumprir todas as perguntas que a gente tinha, mas foi muito bacana. Obrigada pela participação de vocês. Você está assistindo a gente também, fique atento aí pelos próximos episódios do podcast. Também manda esse podcast aí para outras pessoas que merecem conhecer todas essas informações. E eu vou deixar uma frase final aqui para vocês. Gente, quem não se envolve, não se desenvolve. Então, se você quer se desenvolver, venha se envolver com a gente. Faça parte do programa Empreender também. E até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizamos. Aqui no meu deu 1 hora. 1 hora ali, ó.